Essa é a parte mais importante, é mais difícil que o estadunidense vai ter que enfrentar. A se adaptar à pobreza. O declínio está grande. Nessa sequência de vídeos que nós vamos fazer hoje, nós vamos falar como que a crise financeira, a guerra e a disrupção tecnológica está afetando o convívio das famílias, os relacionamentos, a solidão, os divórcios. Nós vamos falar sobre a solidão nesse vídeo, logo em seguida vamos falar sobre os divórcios. Está havendo uma mudança no ranking, ou seja, nos motivos dos divórcios que estão dobrando lá nos Estados Unidos. Vamos falar na faixa etária, vamos falar nos motivos, vamos explorar muito o que um professor meu, no primeiro curso, na primeira graduação que eu fiz graduação em Administração, Economia, Publicidade e Direito. Mas na primeira graduação, o professor entrou na sala e disse assim: a crise começa na política, vai para a área econômica e depois atinge a familiar. E é exatamente isso que está acontecendo. Eu lembro que era um senhorzinho, era um garoto, era um novinho e ele era um senhor, mais ou menos assim da minha idade, jovem há mais tempo. Velho não, hein? Não vem com essa história. Então nós vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal que faz o envio do Pix, as doações. Tá aqui, ó, pix.odizimista@gmail.com, que a doação é extremamente importante. Bom, primeiro você coloca o teu nome na história, porque a gente vai dizer, se você colocar R$10,99, R$50,99, R$100,99, seja o valor que for, com 99 centavos no final, a gente diz o teu nome aqui, a gente agradece nominalmente. Certo? Você coloca o teu nome na história e ajuda a gente a impulsionar o canal, porque é importante a gente levar essa mensagem aqui lá pro estadunidense. Lá pro estadunidense. Olha que confusão que está sendo criada. O último vídeo que eu fiz agora foi sobre ameaças de ataques em locais públicos, em locais de turismo. A gente está virando um caos. E não dá para dizer quem tem razão, quem não tem, não. Terrorismo, que é o que o estadunidense usa muito, tem dos dois lados e às vezes é mais forte do lado daqueles que se consideram os mocinhos. Aliás, acho que é essa a regra. Mas enfim, então, nós vamos falar sobre essas mudanças nas pessoas, certo? Inclusive, nós vamos dar uma dica aqui de como recusar educadamente um convite para ser madrinha de casamento. Olha que ponto que está chegando a coisa. Olha que ponto que está chegando a coisa. Mas, enfim, vamos lá, senhores. Vamos em frente. O que está acontecendo? Um sociólogo e economista estadunidense... deixa eu agradecer aqui as pessoas que mandaram o Pix. Sebastião Maciel, Eduardo Peixoto Oliveira, Alexandre Delamarque, José Vilas Paz, Fátima, Giovanni Reck. Já estava esquecendo, né? Daqui. Obrigado pelas doações, tá? Em nome de todos os membros do canal. Veja, então o que está acontecendo? Uma adaptação. Sabe, Donald Trump diz que o declínio dos Estados Unidos acabou. A partir da posse dele, o declínio dos Estados Unidos acabou. Só que todos os dados dizem ao contrário, que o declínio acentuou. Ou seja, está caindo mais e mais rápido. E eu sempre digo das vantagens da China, principalmente na questão da resiliência. Principalmente nessa questão. Veja bem, no caso de uma guerra, sacrifícios terão que ser feitos. O povo chinês está mais próximo do limiar do sacrifício, ou seja, ele é mais resiliente. Sabe aquela história que mergulhadora, a mulher, aguenta mais tempo embaixo da água, em temperaturas maiores, porque ela é mais resistente do que o homem? É mais ou menos isso. Comparação um pouco esdrúxula, mas é isso. O que acontece? O chinês, hoje o chinês empresário, ele viu o pai e o avô comerem rato, morcego, inseto. Ele viu isso. Então, para ele, é uma coisa que não está tão distante da realidade. Compreende? Se ele tiver que voltar a comer inseto, rato, morcego, seja lá o que for, cachorro, não está longe da realidade. Aliás, até tem duas histórias aqui que eu vou contar para vocês. Uma é a respeito de um empresário japonês, tem uma história parecida também, com a dificuldade que está passando a China, ou passou. Esse empresário, com 5 anos de idade, ele chega em casa, no Japão pós-guerra,
e pergunta onde é que está o cachorro. Eles começam a almoçar. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Daí a mãe disse que o cachorro era o prato do dia. O que ele estava comendo ali era o cachorro. Ele disse que ele levantou da mesa, foi até o quintal e começou a vomitar. Teve uma crise de nervos, começou a vomitar. Então teve muitas histórias desse jeito. Ele cresceu com 18 anos, ele abriu uma empresa nos Estados Unidos, faliu, aí depois voltou, com uns 40 anos ele já era um milionário no Japão, lá, em um segmento lá totalmente inovador. Mas enfim, esse tipo de situação aconteceu muito. Na China a mesma coisa. Eu lembro a história do pai de um amigo meu, que ele vendeu uma vaca em Pernambuco e foi trabalhar, porque 11 irmãos, ele era o mais velho. O pai morreu, tinha que ter alguém para sustentar a família. Então ele vende a vaca no Pernambuco, vai para São Paulo e começa a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Formou-se em comunicação social e direito. Aliás, até foi uma das pessoas porque eu fiz administração e economia, depois fiz comunicação social e direito. Foi uma das pessoas que eu me foquei, que eu me senti inspirado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que muitos anos depois de ter vencido, de ter sustentado a família, trouxe os irmãos para São Paulo, assim por diante, muito depois disso, quando ele já estava muito bem, já com seus 60, 70 anos de idade, um dia eu fui até a casa dele, acho que era dia 25, teve a ceia de Natal, daí teve aquele almoço de Natal, fui até a casa dele, e vi aquela mesa farta, né, com peru, com chester, com fios de ovos, cereja, mesa farta, e ele comendo arroz, feijão e farinha. E aquilo me deu uma lição muito grande. Como fica enraizado o hábito, né? Como ele fica no DNA, ele incrusta no DNA. E é isso que eu quero dizer. O chinês, ele já viu o pai, o avô passar dificuldade. Agora o estadunidense não. O estadunidense, hoje na faixa de 40, 50, 60 anos, não viu isso. O que ele viu? Gastos, comida farta, comida sem qualidade, muito fast food, muita festa, muito endividamento. Isso faz parte da cultura dele. Sim, porque ele cresceu num momento em que os Estados Unidos estava faturando muito. Mas a partir de 2001 a coisa mudou, a balança comercial mudou tudo. A ascensão da China, tudo. Então, quando eu digo que hoje os Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande na adaptação dessa nova fase, isso que eu vou falar a respeito da solidão aqui, talvez seja a pior mudança de todas. Como eu falei, sociólogo e economista já diz que 75% da população dos Estados Unidos vai conhecer a pobreza nos próximos anos. E já está começando. E esse dado aqui, ele vai em encontro exatamente essa fala. Eu vou lendo aqui a reportagem, vou fazendo os comentários, para você compreender o que está acontecendo. Tá? Então isso aqui foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos por uma agência. Eu vou ler a qualificação da agência aqui antes de começar. Tá? É uma entidade profissional de planejadores financeiros pessoais. Ouviu 1.100 americanos entre 25 e 64 anos em janeiro agora, de 2026. Tá? É uma agência, a CFP. E tirou dados muito interessantes. Isso aqui, gente, é típico. Crise e solidão nos Estados Unidos. 2/3 das pessoas evitam festas por falta de dinheiro. Veja, o padrão do chinês médio, hoje ele mora num apartamento de 80 metros quadrados. Ele trabalha 14 horas por dia, apesar de que existe lei trabalhista para não trabalhar mais do que 8, mas o governo faz vistas grossas, porque sabe que é a importância do povo trabalhar, né? Então, é completamente diferente. Essa retração, gente, acontece automaticamente. As pessoas começam a ver a dívida crescer, e é o que está acontecendo nos Estados Unidos, a dívida crescendo muito. As pessoas ficam sem dinheiro, elas começam a cortar coisas. Academia, viagem e festas
casamentos, aniversários e assim por diante, fazem parte desse rol. Essa é a parte que faz ser a mais difícil de todas para a classe média estadunidense, que vai desabar. E já está acontecendo, essa é a prova. Como eu disse para você, nós vamos falar sobre esses eventos, a solidão que está crescendo, e vamos falar no vídeo seguinte sobre os divórcios, os motivos, o ranking dos motivos está mudando. Então o que acontece? Começa a achatar, as pessoas começam a recusar eventos. E a recusar o convívio com pessoas que fazem muitos eventos. Normal. Num primeiro momento, porque a pessoa não tem dinheiro. Isso é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. As pessoas estão evitando convites, se afastando de grupos, né, de convívio, de amizades, familiares, porque não tem dinheiro. E num segundo momento, eles vão continuar recusando os convites, os eventos, para tentar reconstruir a vida profissional e financeira. Aqueles que não fizerem isso, né, que não conseguirem, e aí que vai a tal da inteligência emocional, que eu acredito que o americano, na grande maioria, não tem. Porque não teve dificuldade na vida. Não teve. Grande parte desses que não têm inteligência emocional vão se afundar, que é o que está acontecendo. Em drogas, em bebida, em jogo, em prostituição. Coisa errada, totalmente errada. Então nós percebemos que nós temos uma deteriorização de uma parcela da população, né, que não vai conseguir se enquadrar e vai se perder. Isso me lembra muito bem um livro da Sonia Bridge. Sonia Bridge foi a primeira jornalista a estabelecer um escritório da Globo lá na China. E ela falou que ela observava que tinha uma faixa etária que era problemática lá na China. Na época, eram as pessoas de 40 anos, que hoje têm 60. Que não estavam conseguindo acompanhar a evolução tecnológica. E elas ficavam desempregadas e começavam a beber, sabe, fazer coisas erradas, assim por diante, ter uma vida totalmente desregrada, assim por diante. Frustrados, nervosos, dá problema para o governo. Ela percebeu isso na virada tecnológica. Mas o que está acontecendo agora com os Estados Unidos é uma coisa extremamente mais difícil. Mais difícil. Porque além dessa virada tecnológica, que deixa as pessoas com menos dinheiro, principalmente nessa fase dos 50 anos de idade, existe essa crise econômica dos Estados Unidos. Porque, veja bem, o chinês ele economiza até 40%, 50% do que ele ganha. O americano é praticamente zero economia. Então, olha a dificuldade. Eles não têm, o próprio governo não tem economia. Não tem caixa, não tem reserva. Tem 250 bilhões de reserva, isso aí não dá nada. Nada. Como eu falo sempre, a Noruega tem 2 trilhões de euros. Olha o tamanho da Noruega, pequenininha, perto dos Estados Unidos. Então começa a gerar essa invasão. Os jovens, principalmente, tá? Os jovens, então existe uma faixa ali, ó, até 30 anos de idade, recusando eventos, tá? E a partir dos 50 anos. Então os que estão melhores é dos 30 aos 50. Esses não estão sofrendo tanto, mas as outras faixas estão. Então, a reportagem diz assim, eu vou ler aqui os trechinhos, vou voltar aos comentários, diz assim: o convite com acabamento em relevo metálico para um casamento em um destino tropical chega à sua caixa de correio, imagine. Estadunidense recebendo aquele convite, né, acabamento metálico, destino, casamento no Caribe, ou seja lá onde for. E o instinto é familiar, inventar uma desculpa e torcer discretamente para ninguém perguntar o motivo. Não é bem isso que acontece. A pessoa inventa uma desculpa e torce para que o outro não fique especulando. Não, mas por quê? Veja bem, não sei o quê, eu faço questão.
para dezenas de milhões de americanos, estadunidenses, essa desculpa tem um nome. E não é algo que estejam dispostos a dizer em voz alta. Você sabe do orgulho do estadunidense. E por isso que eu acho difícil uma virada. Essa virada que o Donald Trump diz que aconteceu, que acabou o declínio, eu acho muito difícil. Porque eu sempre digo o seguinte, uma virada, nesse caso, necessita de verdade, humildade e sacrifício. Mas para o estadunidense, extremamente, da classe média, extremamente difícil dizer que está em dificuldade financeira. Extremamente difícil. Não tem humildade. Tem soberba. E agora, ainda mais, com o Donald Trump, que mente descaradamente, em todos os sentidos, para tentar manter uma imagem que todo mundo já percebeu que já decaiu, essa imagem acabou, né? A partir do momento que você não tem dinheiro para pagar os funcionários públicos federais, você vai querer dizer que a economia está bem? Shutdown 42 dias no ano passado. Fiscal da Receita Federal pegando fila de carro para pegar cesta básica do governo. Vai querer dizer que esse país está bem financeiramente? Contar a história para outro, né? Então, vamos seguir aqui. E não é algo que estejam dispostos a dizer em voz alta. Então, quer dizer, dezenas de milhões de estadunidenses. E cada vez mais decaindo. Pá. E olha, essa parte é difícil. Se a pessoa tiver estrutura emocional, e aí no caso não é nenhuma pessoa, é um país, né? Estrutura emocional, para aceitar a situação e ir para o lado correto, a coisa se resolve relativamente de 5 a 10 anos. Pelo menos estanca a queda, no caso do PIB. Mas isso se tiver a atitude correta, verdade, humildade, sacrifício. Mas os Estados Unidos não. Ele opta por aumentar o império para extrair riquezas, coagir povos, obrigar estes povos a fazerem os acordos que eles querem, ou seja, eles aumentam o vandalismo internacional. O vandalismo que fez eles serem essa potência, resolvem agora pisar no acelerador. Inclusive com bombas, mortes, genocídios e assim por diante. Ao contrário do que deveriam fazer. E é por isso que não vai dar certo. Está avançando cada vez mais em direção ao abismo. E mais rápido. Então essa parte, quando a pessoa, quando a família, quando a empresa, quando o Estado, quando o país resolve encarar. E aí porque o Jerome Powell, o presidente do Fed, disse no começo de Trump, 2 lá em janeiro de 2025, vamos encarar a realidade agora. Só que o Donald Trump, na minha vez, não, filhão. Não vem de austeridade na minha vez, não. Agora é minha vez de encher o cofre aqui de dinheiro, então para com essa história. Se tiver que ter austeridade, vai ficar para o próximo. Para mim, não. E o Scott Bessent também quis falar a verdade, mas tomou-lhe uma carcada que mudou. Então diz assim, 2/3 dos americanos deixaram de cumprir pelo menos um compromisso social nos últimos 2 anos porque simplesmente não podiam pagar. Os eventos estão sendo deixados de lado e nem sempre são luxuosos. São eventos do dia a dia. Vamos fazer um churrasco? Vamos até a praia? Vamos fazer um jantarzinho da turma? Vamos se reunir no boteco? Vamos assistir o jogo de futebol? Não são mais os eventos luxuosos. Como, por exemplo, um companheiro da alta sociedade disse, olha, eu vou casar lá no interior de São Paulo, tá aqui o convite, outro. Não estou falando de eventos, recusar eventos que tem que pegar avião, tem que pagar hotel, não. Estou falando de eventos comuns. Eventos comuns. É isso que está decaindo tremendamente. Agora, para os chineses isso não é tão difícil, simplesmente porque o cara trabalha pra cacete, meu.
Ele quer chegar no sábado, no domingo, desabar numa cama e esquecer que o mundo existe. O cara quer descansar. Descansar. Ele não só está economizando bastante, como está trabalhando bastante. Essa é a grande mudança. É essa a grande mudança. E essa classe média, classe alta estadunidense, não está disposta a fazer isso. Tá? Não está disposta. Quer trabalhar pouco e quer fazer bastante festa. E vai ter que passar por um choque socialista rapidinho. Ou seja, os bens, a riqueza, vai ser tomada dos mais abastados. Não tem outro jeito. Você acha o quê? Em 29 fizeram isso. O pessoal que tinha ouro era obrigado a entregar o ouro para o governo estadunidense. E se não entregasse, eles iam lá, tomavam e davam uma multa que hoje o valor equivale a $200 mil a multa. O imposto sobre grandes riquezas, 70% de imposto. Você acha que vai acontecer o quê? Sim, porque não tem saída, gente. Hoje eles estão apostando no seu principal ativo, que é o quê? Aparato militar. Mas estão percebendo grandes dificuldades. Claro, porque hoje existe a China. Hoje a Rússia não é aliada, filhão. Então esse modelo de invadir países, de esgotar recursos, assim por diante, acabou. Mesmo porque olha a confusão lá. Os caras atrapalharam o Estreito de Hormuz e agora estão com uma inflação alta no preço do combustível nos Estados Unidos lá insustentável. Então, quer dizer, esse modelo esgotou. O outro modelo era atrair investimento de países estrangeiros, China, Índia, tá, Brasil e assim por diante. Emitia título, eles mandavam o dinheiro que financiava a dívida. Só que esse modelo também esgotou. Esse modelo também esgotou. O pessoal não está mais botando dinheiro no tesouro. Nos últimos anos, aí, a China reduziu a metade, era 1,3 trilhão de dólares, agora está em 650 bi e está caindo. O Brasil também, outros países. Então o que sobra? Os caras vão ter que começar a olhar e dizer, pô, o troço vai pegando onde que tem ativo. Pô, nós temos aí um desnível social absurdo. Né? Muita gente aí passando fome. E pouca gente com muito dinheiro. Tipo assim, 5% da população dos Estados Unidos com 50% do PIB. Aonde você acha que o líder, o governante vai buscar o dinheiro? Não, só me responda. Só me responda. Nos bens, cara. Nos ativos. Vai aumentar violentamente o imposto. Sabe, você tem quantos imóveis? Eu tenho 30. Não, agora você vai ter 3 só, no máximo. O resto é nosso. Imposto sobre herança vai aumentar violentamente. Vai ser um modelo norueguês. Nada de criar fundação, Bill Gates, fundação, não sei o que, Zuckerberg, blá, 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 porque é uma maneira de fugir do imposto. Não, filhão. Lá na Noruega não é assim. Você quer criar uma fundação, você vai pagar o mesmo imposto equivalente a uma herança que você deixaria para o teu filho. Muito bem, você quer montar uma instituição de filantropia, esse por diante, poxa, bacana. Um gesto louvável, só que você vai pagar o mesmo. Não é o que acontece nos Estados Unidos. Hoje não é, essas fundações aí não é gesto louvável, não. É para fugir da incidência de imposto. Então o que nós vamos assistir é isso, cara. A classe média, a alta elite, toda essa turma aí vai desabar, vai tomar choques econômicos violentos. Violentos. O Donald Trump quer se manter ditador, ele está plantando para ser ditador, porque ele quer evitar isso. Só que a panela de pressão está ficando muito, a pressão está muito grande, sabe? Botaram um palito de fósforo naquele buraquinho, sabe? A pessoa comprou uma panela, nunca viu uma panela de pressão funcionar. Ouviu falar que é bom. Leva para casa, tal, liga, começa... Dela nota aquele troço rodando ali, saindo um vaporzinho. Não, isso aqui tem uma que tá com defeito. Pega um palito de dente e enfia naquele buraquinho e explode.
teto do barraco. Já aconteceu, não tô brincando não, cara. Então a pressão está muito alta. Por quê? Porque também o povo já estudou um pouco, graças ao nosso canal, por exemplo, eles estão recebendo informação. Não é tão fácil o Donald Trump chegar lá como o Hitler fez na Alemanha e dizer, veja bem, não sei o quê, o judeu, o preto, o russo, os bolcheviques, o não sei o quê, o inglês está explorando a gente, esse mercado de ações também, essa é uma pirâmide financeira. Não, 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 não. O pessoal caiu feito um patinho na conversa do Hitler e olha o que deu. Então, graças ao nosso... Por isso que eu digo, mande o Pix aqui, gente. pix.dizimista@gmail.com. Nós somos uma ilha de seriedade lá nos Estados Unidos. Certo? Uma ilha de seriedade. Porque a mídia lá está sendo perseguida ou então está macumunada com o poder. E não fala a verdade. Então é isso que eu quero dizer para você. Começa daí, e essa reportagem foi compartilhada por essa empresa na Fortune, na revista, todo mundo conhece. Então não são jantares luxuosos, não é coisa simples. Vamos, jantar de aniversário, show, encontro de feriados, além de viagens em grupo e casamentos. Não dá. Essa parte vai ser a mais difícil de todas para os estadunidenses. Mas já está acontecendo. 2 em cada 3 entrevistados estão dizendo que isso já está acontecendo. E olha, o tsunami financeiro, econômico, que eu estou dizendo, já desde janeiro de 2025, não chegou ainda. Já deu sinais. O shutdown foi um sinal. A alta desse preço de combustível já é outro sinal. Quer dizer, o paciente está começando a pererecar. O batimento cardíaco lá já está começando a pererecar. Os exames básicos de glicemia, assim por diante, já estão pererecando. Olha só a seriedade da coisa. Então, deixando de participar de eventos sociais para economizar. No primeiro momento não vai ser para economizar, gente. Escuta o que eu estou te falando. Nesse momento, no primeiro momento, vai ser assim, tipo, não tenho grana, cara. Dentro de casa. Não, vamos lá no aniversário. Não tem. Pô, mas como é que... Não, claro, não dá. Como é que vai fazer? Tem que pagar, tem presente, estacionamento, gasolina, blá, blá, blá. Deste jeito, cara. Roupa para as crianças. Sabe? Esse tipo de evento envolve, não é só a pessoa ir até lá. Não. Tem gente que não sai de casa sem ir no cabeleireiro, sem fazer a unha, sem ter um sapato novo. Cara, é complicado. Então o silêncio diz muito. E isso está deixando os americanos mais solitários, ansiosos, para falar sobre a situação financeira com amigos e familiares. Então é aí que eu digo, gente. Se a pessoa não estiver preparada para humildade, para verdade e para sacrifício, fica extremamente complicado. E aí que a pessoa parte para a bebida, porque a pressão é tão grande, cara, que a pessoa vai para o lado errado. Então ele diz o seguinte, existem alguns artifícios. Ultimamente tenho recusado convites para sair porque simplesmente não posso pagar. Principalmente é isso. Agora não posso pagar. E isso está começando a me fazer sentir culpado. Escreveu um usuário do Reddit no final do ano passado. Não quero que meus amigos pensem que não me importo com eles. Olha o tipo de grilo que pinta na cabeça. A pessoa fica constrangida em dizer o motivo e ao mesmo tempo se sente culpada porque está achando que está isolando. Não quero que meus amigos pensem minha família, meus amigos, que eu estou isolando eles. Mas até coisas pequenas como jantar ou tomar algo está ficando caro demais agora. É isso, gente. Alguns países têm mais cultura no sentido de conter os gastos. Eu lembro um engenheiro italiano, uma grande fábrica, de uma empresa italiana, engenheiro brasileiro de uma empresa italiana, foi trabalhar na Suécia
Aí ele percebeu a cultura de, tipo assim, um chopp, 2 chopp, acabou. Normal pros caras. Ele disse, não, tá louco, voltei pro Brasil, aqui eu vivo melhor. Aqui não preciso ficar regulando quantos chopp eu tenho que tomar. Mas é isso que vai começar. Está acontecendo, não é vai começar a acontecer. Está acontecendo. E a gente vem cantando essa bola já há bastante tempo. Por isso que a gente diz o seguinte, pessoal, estadunidense, desfaz o império. Vende a metade desse aparato militar que vocês têm, que vai dar uma boa grana. Abate nos juros da dívida. Investe a metade, porque você cortando o orçamento militar de 1 trilhão, ele quer aumentar para 1,5 trilhão. Corta para 250 bi. Esse dinheiro que sobrar, você investe metade para bater a dívida e metade em tecnologia, gente. É isso que precisa, cara. E existe espaço para isso. Eu vi hoje que o Japão lançou uma cápsula de banho. A pessoa não faz esforço nenhum. Ela entra, aquela água é tipo uma máquina de lavar para pessoas, com micro bolhas de oxigênio que vai, não machuca e lava a pessoa deita ali, não tem barulho nenhum. Você está compreendendo? 350 mil euros a tal da cápsula. Coisas de alta tecnologia, cara. Os Estados Unidos não tem como sobreviver sem isso. Se for investir em fábrica de penduricalho, toma um pau do chinês que não tem jeito. Eu havia comentado no passado a respeito da França, né? O Rolex, Suíça, e depois eu quero falar da França. Mas o Rolex, por exemplo, você já imaginou se o Rolex resolvesse competir com os relógios digitais Casio, quando eles surgiram? Lembra do G-Shock? Era o sonho da gurizada ter um G-Shock. Tem até hoje isso. Tava lascado se tivesse feito isso. Não, manteve o posicionamento de luxo, de tecnologia, de durabilidade. Fez o Rolex se transformar num ativo. Né? Tem gente que corrompe, que recebe corrupção em Rolex, não é verdade? Quando tem a pressão. Aprenderam tantos carros importados, tanto em dólar, tanto em euro e 10 Rolex. Não é isso? Agora você já imaginou se a indústria suíça resolvesse baixar a bola? Estava liquidado. E a França a mesma coisa. Eu vejo promoções de carros franceses aqui no Brasil estão tentando ir para o preço, competir no preço, mas é um tiro no pé tremendo, cara. Tremendo. A França tem que se posicionar como luxo, cara, não como preço baixo, tá louco? Eu trabalho com planejamento estratégico empresarial há 35 anos. Minha empresa tem 35 anos. Eu acho que eu já vi histórias suficientes de países, de empresas, de famílias, para saber um pouquinho, sabe? Cabelo branco serve para isso. A gente vê coisas que não estão nos livros. Então vamos lá. Então, o grande problema hoje, o problema é tão disseminado que criadores de conteúdo sobre finanças pessoais passaram a publicar até guias de como recusar convites de forma educada por esse motivo. É uma coisa impressionante. Vocês sabem que quando recebem um convite para um casamento ou despedida de solteiro, pode dizer, publicou o Vivian, chefe de educação financeira da Soft, em um vídeo no TikTok, em outubro de 2025. Vocês sabem que, quando recebem um convite para um casamento ou uma despedida de solteiro, podem dizer não, ela falou. 1 em cada 3 pessoas está se endividando por causa de casamentos de amigos. É aí que eu digo. Então, o que acontece? Tem 2 caminhos. Estados Unidos está decaindo, desabando, certo? Desabando financeiramente. Classe média, E a elite também vai sofrer porque vai ser confisco, imposto, vai ser um troço absurdo. Porque não tem outro jeito, certo? Já expliquei isso para trás. Então o cara tem uma encruzilhada. O que ele faz? Ou ele aperta o cinto, trabalha mais, gasta menos, recusa os eventos, se retrai e se refaz, e com foco de 5 a 10 anos ele consegue. Né? Um país já é mais complicado. Obviamente. Né? Estados Unidos, para sair desse declínio aí, dependendo do que fizer daqui para frente, pode levar 200 anos.
que é o tempo que a China levou. Porque a China, na virada do século XIX, do século XVIII para o século XIX, era potência, era império, era uma riqueza. A Inglaterra foi lá e botou água no chope, os caras levaram 200 anos para se reerguer. Então, essa fase que a China passou lá, tá, por conta dos ingleses, os Estados Unidos está passando por conta dos chineses agora. E por isso que eles recebem o Stamber com tapete vermelho, mas com muita cautela, não é verdade? Stamber foi lá com 60 empresários, tapete vermelho, fogos, bandeirinha, tal, não sei o quê. Mas o pensamento do chinês está assim: vocês são um bando de uns filhos da... Nós não esquecemos ainda. É isso. Mas, estão lá, né? O Trump cancelou, eu fiz um vídeo aqui dizendo que ele ia com o pinico pedir pinico lá pro Xi Jinping, acho que ele viu o vídeo, resolveu cancelar, disse, por quê? Cancelou, disse, não vou mais. Tem que ir, cara, tem que ir porque humildade, verdade, sacrifício. Agora não gosta, né, de que seja desmascarado. Então aí, ó, 1 em cada 3 pessoas está endividando por causa do casamento. Então a encruzilhada é essa, a encruzilhada é: reduzo os eventos sociais, vou estudar, vou trabalhar para me atualizar, sabe? No caso dos mais velhos precisa haver uma reciclagem, no caso dos mais novos precisa ter economia, porque tecnologia eles conhecem, porque não tem dinheiro é para investir. O cara precisa um equipamento, precisa, sabe, uma impressora 3D, não tem bala. E aquele cara com 50 anos de idade tem bala, mas não tem conhecimento. Ele compra a impressora 3D e vai estudar. Mas tem muitos que não conseguem abrir mão desses eventos sociais. Então o cara se endivida. Não constrói nada, a vida passa e não preciso nem contar, né, o destino. 1 em cada 3 pessoas está se endividando por causa de casamentos. Continua vivendo. Citando uma reportagem da New York Magazine sobre madrinhas que entram em dívida. Cara, seria cômico se não fosse trágico. Madrinhas que entram em dívida. Ela sugere ser aberto e honesto sobre os motivos para recusar o convite. Ela sugere dizer, essa consultora, né? Olha a dificuldade. Um japonês, um chinês, um sueco, um norueguês, que não precisa recusar os eventos, são comedidos, mas não precisam recusar. Tem facilidade, porque, sabe, todo mundo no mesmo barco e tal, né? Agora, olha a dificuldade, olha o que ela sugere. E aí vem o grande desafio. Ela sugere o seguinte: parabéns pelo noivado, amiga. Ficaria honrada em ser sua madrinha, mas preciso ser transparente. Estou pagando a fatura do meu cartão de crédito e economizando para dar entrada no imóvel. Vou repetir para você a sugestão e já vou dizer a origem dessa consultora, de que etnia ela é. Parabéns, ela sugere que a pessoa recebeu um convite para madrinha. Ela diz assim: o que você deve falar? Parabéns pelo noivado, amiga. Ficaria honrada em ser sua madrinha, mas preciso ser transparente. Estou pagando a fatura do meu cartão de crédito e economizando para dar de entrada no imóvel. Você acha que isso é fácil para a classe média estadunidense? Isso é um horror, cara. Você já imaginou o Trump dizendo assim: Rei Charles, eu agradeço o convite, aí, essa cerimônia, essa festa aí no Palácio de Buckingham, mas o nosso país está em dificuldade, como o senhor sabe, né, e não vou poder ir, certo? Estamos pagando a nossa dívida e, portanto, temos que conter os gastos. Você concebe isso? Sabe o que o cara está fazendo em vez de falar isso? Ele está construindo um salão de festa de $400 milhões.
com dinheiro arrecadado de doadores e com a empresa de engenharia do primo ou amigo dele, que vai fazer um rachide com ele no superfaturamento da obra. Tá bom para vocês? Então, sabe por que que essa consultora aqui sugere esse tipo de mensagem aqui? Eu não ia falar, eu guardei essa surpresinha para falar agora. Olha o nome dela. Vivian Tu. Ascendência japonesa. Você está compreendendo o tamanho da confusão, cara? Para uma pessoa, um japonês, isso soa normal. Então ela faz essa sugestão para os estadunidenses. Fale a verdade. O que os caras preferem? Se endividar até o último, cara. Daí perde carro, perde casa, perde tudo. É uma coisa horrível em função do quê? De falta de humildade, falta de verdade e falta de sacrifício. Porque obviamente é um sacrifício você deixar de ir numa festa, deixar de ir num casamento, deixar de ir num jogo de futebol. E ficar com aquela coisa na cabeça, porque se não fala a verdade, se sente culpada, como a mulher falou na reportagem, que ela disse assim, me sinto culpada, porque não quero que meus amigos pensem que eu não estou dando bola para eles. Olha a dificuldade, cara. E é por isso que os Estados Unidos está degringolando, cara. Extremamente difícil a situação do estadunidense. Extremamente. Deus pode dizer, não, extremamente difícil é a situação dos africanos que morrem de diarreia. Bom, isso aí nem vou falar. Porque além de ser um absurdo ter criança morrendo de diarreia no mundo ainda, a gente sabe que o grande causador ou a grande omissão, porque veja, quando você vê uma pessoa se afogando, você sabe nadar, você tem colete salva-vidas, você pode salvar e você não joga a boia para salvar, isso é crime, certo? Isso é crime. Ah, mas eu não fiz nada. Você podia ter jogado a boia? Você podia ter colocado salva-vidas, podia ter mergulhado? Ah, mas não. Isso é crime, filhão. Omissão é crime. Então, quer dizer, os Estados Unidos, se olha aquelas imagens aéreas, aqueles arranha-céu, assim, aquelas coisas maravilhosas, Las Vegas. Las Vegas é uma coisa impressionante, gente. Eu saí pelo deserto ali de carro, você vê só deserto, 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 deserto. Eu acredito que eu saí de San Diego de carro. Será que foi isso? Eu não lembro mais. Mas de repente você vê aquela luzinha lá no fundo lá, e de repente você entra aquela coisa extraordinária, cara. Então você vê aquela coisa extraordinária, fica até difícil você lembrar que tem criança morrendo de diarreia na África. Está compreendendo? Os astronautas enxergam Las Vegas, para você ter uma ideia. É complicado. Então veja lá. Ela dá essa solução aí. Fatura do meu cartão de crédito economizando para dar de entrada no imóvel. Isso é o certo, né? Para os jovens. Mas você acha que é fácil para um jovem falar isso? Da classe média? Culturalmente, para os Estados Unidos não é difícil. É difícil, gente. Ó, e meu orçamento é X, continuou. Mas não quero que sua visão para esse dia especial e grandes eventos seja limitada por minha causa. Então, está tudo bem. Está tudo bem eu ir como convidada e apoiar você de outras formas? Você consegue conceber isso? Isso exige uma segurança, uma personalidade tremenda. A pessoa falar a verdade, admitir, agir com humildade, dar um motivo e assim por diante. Estados Unidos não tem isso.
fica evidente quando votam no cara que é o Donald Trump, que ele faz, votaram nele, tipo assim, esse cara vai empurrar a sujeira para baixo do tapete e vai mostrar para o mundo que a gente é foda, ainda nós somos o hegemon. É esse o cara que a gente precisa. Vocês acham que votaram por quê no Donald Trump? Por isso. Só que tá ficando pior, cada vez pior, gente. Compreende? Então, estresse financeiro agrava a epidemia de solidão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já lidavam com o que as autoridades de saúde chamam de epidemia de solidão. Olha o que está acontecendo em função do problema financeiro. E a crise do custo de vida só intensificou. Claro, o custo de vida está aumentando muito, tudo. No Trump 1, a perda de poder aquisitivo da família foi de $600. Trump 1 inteiro. Só no primeiro ano de Trump 2, perdendo $6.000. Ah, não, isso aí não. Isso aí tá errado. Ah, tá errado? Então tá bom, então vou fazer um. No Trump 1, o financiamento de um imóvel de padrão médio nos Estados Unidos, a pessoa pagava $2.500, certo? Uma parte é o principal, outra parte é juros. Mas os juros dobrou. Foi de 3,5 para 7. Ou seja, de $2,500, $2.500 foi para 3.750. $1.250 a mais só por conta da alta nos juros. Aí você pega aumento da creche, aumento do seguro de saúde, aumento agora veio o aumento da gasolina, que vai impactar nos alimentos. Cara, bom. Uma pesquisa em novembro de 2025 da American Psychological Association mostra que mais de 6 em cada 10 adultos dos Estados Unidos dizem que a divisão social é uma fonte significativa de estresse em suas vidas. Claro que é. Claro que é. E é isso que eu digo. Uma minoria vai saber lidar com essa situação. A maioria vai se perder, infelizmente. Se perder como? Mais drogas, mais bebida, mais obesidade. Começa a se endividar, corta o quê, cara? Corta a qualidade da alimentação, corta a academia, corta a suplementação. É isso que acontece, cara. Então olha o tamanho do imbróglio, cara. Olha que confusão. E volto a dizer o começo do vídeo o que é. Problema político, má gestão, cara. Um modelo totalmente errado. Dá chabu na economia e em seguida dá chabu nas famílias. No próximo vídeo, aliás, clique aí, se inscreva, marque todos, que no próximo vídeo eu vou falar sobre os divórcios nos Estados Unidos. Sabe, existem os motivos de divórcio. O primeiro no ranking, o segundo, está havendo uma inversão nos motivos. Cara, é impressionante como esse erro histórico que os Estados Unidos está cometendo afeta até nisso, gente. Até nisso. Então, os resultados desse ano mostram que as pessoas em todo o país não estão apenas se sentindo divididas, mas também desconectadas, disse Arthur Evans, PhD, CEO da APA, em comunicado. Pesquisas indicam que a sensação de isolamento e fragmentação social pode ter consequências reais na nossa capacidade de lidar com o estresse e nos manter saudáveis. Gente, aspecto social. Sabe aquelas zonas azuis? Acho que é zona azul. Que existem as pessoas mais longevas do planeta. Ah, tem lá no Mediterrâneo, da dieta mediterrânea, tem um pessoal lá no Japão, tem um pessoal que é mormon lá em Massachusetts, tem não sei o que, áreas assim. Aí os pesquisadores começaram a tentar entender, mas peraí, o que é tão diferente culturalmente, cara? Tão diferente, um tem uma dieta no Mediterrâneo, outra tem dieta não sei o que, então o que acontece com essas pessoas? Qual é o denominador comum dessa longevidade? Muitos passam facilmente dos 100 anos. E eles chegaram à seguinte conclusão: convívio social. Convívio social. Convívio social necessita de dinheiro. E convívio social necessita de panturrilha forte. Não, agora, pera aí. Agora você viajou na maionese. O que tem a ver
a força da panturrilha com o evento social. Calma, vou te explicar. Existe uma tese de mestrado de um professor da USP e que demonstra claramente que existe uma função diretamente proporcional entre demência e fraqueza na panturrilha. Não vou me alongar, tinha que fazer um vídeo inteiro, mas basicamente é isso, gente. A pessoa vai ficando idosa, vai perdendo o equilíbrio, vai vendo que vai cair, ela para de se movimentar, ela para de ter eventos sociais, ela para de sair de casa, vem o medo, a depressão e a demência. Basicamente é isso, tá? Então você faça no mínimo 3 séries de 30 agachamentos por dia. 1, 2, no mínimo, por dia. Se você passou de 50 anos de idade, tá? Então, gente, os caras estão dizendo aqui, ó, que o isolamento, pesquisas indicam que a sensação de isolamento e fragmentação social pode ter consequências reais para a nossa capacidade de lidar com o estresse e nos manter saudáveis. Então essas zonas azuis, essas regiões pequenas, que tem pessoas muito longevas, elas têm o hábito de se encontrar. Os italianos tinham uma coisa chamada filó. Esse italiano fala aí. Eu escrevi sobre isso, mas agora já... escrevi a história de 3 famílias de imigrantes italianos e tenho também ascendência italiana, mas eu não me lembro mais. Mas enfim. Reuniões. Como os japoneses tendem a amassar o moti, fazer o moti, né? Eles pegam um pilão e começam a socar aquele arroz para fazer o bolinho de moti. Um evento social. Os italianos tinham aquelas móveis de vime, né? Que eles ficavam fazendo, tal. Se reuniam ali. Então essas comunidades, elas se encontram. Mas para isso precisa ter panturrilha forte e dinheiro. E isso está faltando no estadunidense. Porque ele está deixando de se exercitar. 57% diabético, 37% diz que almoça em fast food todos os dias, 37% dos adultos. Então quer dizer, o que acontece? Assista A Baleia, para você ter uma ideia. O filme com... Como é que é o nome daquele ator? Enfim, ele andava meio sumido, daí depois apareceu de novo. Ganhou o Oscar, inclusive. Me ajude aí, me coloque o nome dele aí. Eu não vou interromper o vídeo agora para pesquisar o nome do cara. Então coloque aí, me ajude. Então, um estudo de maio de 2025 da Universidade do Sul da Califórnia constatou que a pressão financeira está diretamente ligada às taxas mais altas de ansiedade e solidão. E esses efeitos se acumulam ao longo do tempo. Gente, ansiedade e solidão. Ansiedade leva a pessoa a beber, a se drogar, a fazer dívida e assim por diante. Já ouviu falar em oniomania? Oniomania, a pessoa que alivia, ela tem uma doença. É compulsão por compra. Então a pessoa fica ansiosa, ela vai até o shopping e gasta. Só que daí ela fica endividada, ela fica mais ansiosa, vai lá e gasta mais ainda. Existem até grupos, assim como existe alcoólatras anônimos, tal, existe o oniomaníaco anônimo. Procure isso na tua cidade. Procure, deve existir hoje na internet, grupos na internet. É uma doença e precisa ser tratada. Então é um ciclo. Imagina, a pessoa ansiedade, gasta, se endivida, ansiedade, gasta, se endivida e vai... Entendeu? Então vamos lá. Como essa pressão se baseia em como as pessoas percebem sua estabilidade financeira e não apenas em quanto ganham ou quais diplomas possuem, ela pode refletir melhor a realidade vivida do estresse diário e da capacidade de enfrentamento, analisa a psicóloga Débora Finkel, pesquisadora do Centro de Pesquisa Econômica e Social da UESC. Agora o nome me peguei aqui. Enfim, é uma universidade nos Estados Unidos. Então, um USC. Eu não conheço essa universidade. Então vamos lá, vamos repetir. Como essa pressão se baseia em como as pessoas percebem sua estabilidade financeira e não apenas em quanto ganham ou quais diplomas possuem, ela pode refletir melhor a realidade vivida do estresse diário e da capacidade do enfrentamento. Autopercepção, gente. Como que a pessoa se percebe? Um fracassado? Independente dos diplomas que eu tenho, de tudo, eu me considero um fracassado. Olha, lembro que no curso de comunicação social tinha um professor, que era uma sumidade PhD em São Paulo, tal, história e tal.
E eu li uma reportagem a respeito do número de doutores e pós-doutores em São Paulo com dificuldade financeira, cara, com estudo, muito estudo e dificuldade financeira. Certo? Então, o estresse fica muito alto, cara, essa percepção de que as coisas não estão funcionando. E a pessoa tem que abrir mão. E olha, digo para vocês o seguinte, estadunidenses, inclusive, que estão me ouvindo, tomem a decisão, porque o governo não vai tomar a decisão. O governo dos Estados Unidos está indo no caminho totalmente errado. Então você pode tomar a decisão de puxar o freio agora, refazer, né? E em poucos anos você consegue, poucos anos, 5, 6, 7, 10 anos, não são tão poucos assim, né? Mas melhor você fazer isso e terminar a vida bem do que terminar mal. Porque eu sempre faço a seguinte colocação. Se você sair em último lugar numa corrida de Fórmula 1 e chegar em quinto, não tá bom? Tá bom, cara, você saiu em último. Agora, se você sair em primeiro, pole position, e não conseguir terminar a corrida, como é que faz? Então a vida é assim. Algumas pessoas dizem assim, não, preciso aproveitar hoje. Eu já dou um pensamento diferente. Eu disse assim, preciso terminar bem. É importante terminar bem. E muitas pessoas vão ter que fazer essa opção. E como consultor de planejamento estratégico, eu digo que é melhor fazer o sacrifício, assumir a verdade, assumir a humildade agora e terminar com dignidade. O que o Donald Trump não quer fazer. E, portanto, existe uma grande possibilidade, na minha forma de ver, quase que concreta, 100%, dos Estados Unidos perder a dignidade como nação. Vamos lá. Geração Z. Milênios não conseguem bancar sua vida social. Para os americanos mais jovens, a conta é especialmente dura. Uma pesquisa de 2025 da Harvard Kennedy School apontou que 42% dos americanos com menos de 30 anos dizem que estão mal conseguindo se manter financeiramente. E um estudo do Bank of America mostrou que mais da metade da geração Z afirma não ganhar dinheiro suficiente para viver a vida que deseja. Mais da metade. Compreende? E a crise financeira não chegou nos Estados Unidos ainda. Atente, eu sempre volto para esse detalhe. Tá? Sempre volto para esse detalhe. Os eventos que americanos estão deixando de frequentar incluem viagens de grupo, refeições fora com amigos, shows, eventos esportivos, reuniões familiares e feriados e casamentos. A maioria dos solteiros tem maior probabilidade de esconder isso, com 63% dizendo que ocultaram o motivo financeiro da recusa contra 55% entre os casados. O solteiro, o ego, né? O ego. Tá? Ocultar o motivo financeiro. A pressão, cara. Olha a pressão que está sendo criada. 63% dos jovens. Tá? O fenômeno financeiro como FOMO financeiro. FOMO é Fear of Missing Out. Medo de perder alguma coisa. Não se trata de apenas de perder momentos agradáveis, mas de se sentir fora de sintonia com os gastos dos amigos, incluindo moradia, viagens, carreira, progresso e pagamento de dívidas. Quase a metade diz que a situação financeira de pessoas próximas influenciou significativamente a forma como enxergam o próprio dinheiro. Apesar disso, também mostrou a pesquisa que falar sobre dinheiro ainda é um tabu. Mais de 80% dos americanos evitam intencionalmente pelo menos um tema financeiro com pessoas próximas. 80%, cara! 80% eles não estão preparados para falar em problemas financeiros. Olha o que eu estou falando, eu sou um barril de pólvora. É um barril de pólvora, cara. Porque é aparência. Entra em estresse e daí, pum, colapso, cara. Tá? A MFF Healthcare, ela diz o seguinte também, apontou que 79% dos americanos dizem que as preocupações com o dinheiro pioraram, prejudicando o relacionamento e até o sono, cara. Bom, o vídeo já está com 1h10. O tema daria para a gente falar umas 3 horas, mas vou encerrar com uma frase aqui. Comecei a ser honesto sobre isso e a seguir coisas como vamos ficar na casa de alguém ou sair para caminhar, escreveu outro usuário do Reddit. Amigos de verdade entendem e os que não entendem provavelmente nem valem a pena a preocupação.
É isso, gente. Amizades sendo refeitas, reconstruídas. Identidades, relacionamentos. Marque aí, se inscreva, porque é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, como que isso está influenciando os divórcios nos Estados Unidos. Pessoal, compartilhe, comente, se inscreva, mande um pix, mande um like, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Marque aí, tá? Se inscreva. No próximo vídeo você vai se surpreender. Um abraço. Faça qualquer coisa, só não fique parado.